Olá, boa noite a você. Criança de 6 anos está desaparecida após deslizamento de terra em Porto, no Amazonas. Parceria em São Paulo busca ajudar na renegociação de dívidas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Foram interrompidas agora à noite as buscas por vítimas do deslizamento que ocorreu no porto de Manacapuru, no Amazonas, na tarde desta segunda-feira. Uma criança de 6 anos está desaparecida. Os trabalhos serão retomados no início da manhã. O Dionisson Garcia traz os detalhes para a gente. Dionisson, boa noite. Oi, Salsi, muito boa noite para você também, muito boa noite a todos. Salsi, nós estamos a poucos metros de onde aconteceu essa tragédia aqui no Porto Terra Preta, que fica aqui no município de Manacapuru, a 98 quilômetros de Manaus. Infelizmente, Salsi, essa tragédia aconteceu por volta das 2 horas. Várias autoridades estão mobilizadas aqui no local, tanto as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a Polícia Militar estão fazendo um trabalho de mapeamento aqui nessa região. Inclusive também a Marinha do Brasil está atuando com um helicóptero sobrevoando aqui a área para localizar vítimas dessa tragédia. O trabalho por aqui deve durar até que as vítimas dessa tragédia possam ser encontradas. Salsi. Obrigada pelas atualizações. 3 homens foram presos e 1.500 quilos de cocaína foram apreendidos no interior de São Paulo. A polícia também encontrou 10 fuzis, 3 deles são do Exército da Bolívia. As armas e a droga foram encontradas num sítio em Aguaí, a quase 200 quilômetros de São Paulo. São 10 fuzis, 3 deles roubados do Exército Boliviano e 1,5 toneladas de cocaína. A droga estava na carroceria de um caminhão. A polícia começou a investigar os criminosos no ano passado. O alvo da polícia eram os fuzis, mas durante a investigação os policiais descobriram que os criminosos estavam usando uma logística de tráfico de drogas para também distribuir as armas. Havia fuzis .30 e 6 unidades do FAL calibre 7,62. Os criminosos circulavam por estradas da zona rural para não serem descobertos. Tudo era rapidamente distribuído em vários veículos que, em seguida, saíam do local. Na hora que a droga chegava junto com o armamento, já havia um comboio de 10 veículos, já levava tudo embora, cada veículo ia para um lado, então dava um trabalho grande para a gente fazer essa prisão. 3 homens foram presos, inclusive o dono do sítio onde o material foi encontrado. Segundo a polícia, este homem, Marcelo Eduardo Nogueira de Souza, seria o chefe do grupo que revendia as armas. A defesa dele não foi encontrada. As investigações apontam que o armamento seria entregue para quadrilhas especializadas em roubos a bancos e a carros de transporte de valores no interior do estado, crimes que ficaram conhecidos como o Novo Cangaço. Eles investem para obter dinheiro, lucro, para poder também movimentar o tráfico de drogas. Um levantamento do Ministério da Justiça mostra que entre janeiro e agosto deste ano, 67.627 armas foram apreendidas em todo o país. São Paulo é o estado onde houve o maior número de apreensões, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então é importante também porque você vai retirando das mãos do crime organizado armas que têm um potencial grande aí de destruição, de enfrentamento às forças policiais e que causam danos para a sociedade. Agora a gente fala de eleições. Os candidatos a prefeito que passaram para o segundo turno já podem retomar as campanhas. Vamos saber os detalhes direto de Brasília com a Ariane Bittencourt. Boa noite, Ariane. Boa noite, Salcio. Os candidatos já podem voltar a realizar comícios, carreatas e a distribuir material de campanha. A propaganda eleitoral na internet e nos jornais também está liberada. O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV volta a ser transmitido na quinta-feira. O segundo turno das eleições municipais vai ser realizado em 52 cidades, sendo 15 capitais com mais de 200 mil eleitores. Nestes municípios, nenhum candidato conseguiu mais da metade dos votos no primeiro turno. A votação ocorre no último domingo do mês, dia 27 de outubro. Salsi. Obrigada, Ariane. Os nomes para o segundo turno das eleições à Prefeitura de São Paulo só foram definidos com 99,52% das urnas apuradas.
A diferença entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos foi de 25 mil votos de vantagem para o MDBista. O resultado saiu quase no encerramento da contagem dos votos. Uma disputa acirrada e inédita na corrida à prefeitura da maior cidade do país. Muito tempo que não acontecia isso. Eu esperava que ia ter uma margem maior para um deles, né? Bruno Soller, cientista político, acredita que os eleitores prestaram mais atenção na figura dos candidatos do que nas propostas. Começa a se discutir muito as pessoas. É negativo em função da gente não ter um aprofundamento do que deveria se discutir mais no processo eleitoral, que é justamente os rumos da cidade. Já passava de 4 horas de apuração quando a Justiça Eleitoral confirmou o segundo turno entre Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Ricardo Nunes teve pouco mais de 1.801.000 votos, Guilherme Boulos passou de 1.776.000 e Pablo Marçal de 1.719.000 votos. O resultado na disputa para assumir a Prefeitura de São Paulo também foi apertado para os 2 candidatos que foram ao segundo turno. Entre Nunes e Boulos, a diferença foi de 25 mil votos, a menor registrada na capital paulista desde as eleições de 2008. O eleitor sabe o que está acontecendo em detalhes no Brasil e no mundo e fica olhando o posicionamento dos candidatos em relação a esses acontecimentos. Para a Câmara Municipal, Lucas Pavanato, do PL, foi o vereador mais votado. Apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, teve mais de 161 mil votos. O segundo lugar ficou com Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabela Nardoni, morta em 2008. A candidata do Podemos teve quase 130 mil votos. E ainda sobre eleições, a segunda-feira foi de limpeza em diferentes capitais do país, que ficaram tomadas pelos santinhos, como são popularmente conhecidos os folhetos de propaganda eleitoral. Não bastasse o entulho, encontramos esta calçada no centro de São Paulo, tomada pelos santinhos. É horrível isso, deprimente ver isso. Isso aqui é falta de educação de quem joga. Se chove, então, vira uma lama. Como espalhar santinhos e material impresso de campanha no dia da eleição é crime, geralmente a prática é feita pela madrugada, quando a fiscalização é praticamente inexistente. Mas esse problema também é ambiental e as leis variam de acordo com cada cidade. Por isso, especialistas avaliam que é preciso endurecer as regras para que a punição seja efetiva. Seja feita uma regulamentação específica para que haja uma punição efetiva para quem tem esse tipo de prática. Em diferentes capitais do país, o dia seguinte à eleição municipal foi de muito trabalho de limpeza, como em Salvador, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, para recolher a sujeira espalhada em plena luz do dia no domingo de eleição. Essa é uma prática condenável. Do lado eleitoral, isso também fere a disputa, porque aquele candidato que joga todo o seu material na porta da escola, ele está tornando uma disputa desigual com os demais que cumprem as regras e que fazem as coisas da maneira correta, sem prejudicar o eleitor e a cidade. Para dar uma destinação a esse tipo de lixo, a Justiça Eleitoral de São Paulo criou a campanha Eleições Sustentáveis 2024, que incentiva a reciclagem de resíduos da propaganda eleitoral. Nas eleições de 2022, o total reciclado chegou a 45 toneladas. As orientações estão no site do TRE de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em parceria com o PROCON do Estado, começou nesta segunda-feira um trabalho de conciliação para pessoas superendividadas. O objetivo é ajudar na renegociação. Numa cerimônia com autoridades e representantes do Poder Judiciário, foi inaugurado o Sejuscom, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania em Matéria Consumerista. Uma parceria para mediar a relação entre consumidores e empresas privadas com instituições bancárias, por exemplo. O programa vai atuar, acima de tudo, no auxílio aos chamados superendividados. São aquelas pessoas que, se pagarem todas as dívidas que têm, vão comprometer o mínimo para a sobrevivência. A ideia é intermediar acordos de pagamento dessa dívida, até para que essas pessoas limpem o nome e voltem ao mercado de crédito. Antes de solucionar as dívidas, os interessados vão ter que assistir aulas e palestras sobre educação financeira. A conciliação vai começar com a ajuda do PROCON e, se não houver acordo, segue para o Tribunal de Justiça. Trazer uma prestação adequada para as pessoas, é uma solução adequada do conflito
e evitar a judicialização excessiva, porque nós sabemos que os processos são milhares e milhares a cada dia, acabam tendo uma resposta mais demorada do que nós gostaríamos, porque é aquilo que é possível fazer e nem sempre traz a solução de que as pessoas necessitam. A iniciativa tenta minimizar as dificuldades dos superendividados, que representam 18% da população brasileira. Essa instituição aqui tem um papel preponderante, porque ela é imediata. Nós vamos atender as pessoas que já estão superendividadas, e é isso que precisa ser feito imediatamente. A Caixa Econômica Federal transferiu para o Banco do Brasil a multa de mais de 28 milhões de reais paga pela rede social X. A multa foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Após a transferência, o ministro determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o desbloqueio da rede social aqui no Brasil. Uma avó salvou o neto de ser atropelado durante uma perseguição no Rio de Janeiro. Por pouco, Enzo, de 4 anos, não foi atropelado na noite de sábado. A gente só escutou tiros e quando foi ver, o carro já estava em cima da gente. E eu só ação de puxar meu netinho, que é meu bem precioso. Os vizinhos estavam sentados enquanto as crianças brincavam na rua em Irajá, zona norte do Rio. De repente, todos começam a correr com o som dos tiros. O grupo é surpreendido por um carro em alta velocidade. Assustado, Enzo fica no meio da rua. Mas Cláudia é rápida e consegue salvar o neto. Em seguida, os dois caem na calçada. No carro estavam suspeitos que fugiam de uma viatura da Polícia Militar. A PM foi acionada porque 2 homens armados realizavam assaltos na região. Quando foram localizados, eles não obedeceram à ordem de parada e teve início a perseguição. Os dois só pararam depois de bater em outro veículo, poucos metros adiante. Um deles foi baleado pela polícia e precisou ser internado. O outro foi preso em flagrante. Enzo sofreu apenas arranhões na perna. Passado o susto, a violência ainda abala a família. Quando eu cheguei ali, que eu olhei, já comecei a chorar, porque eu não consigo nem olhar para onde aconteceu. A gente vai conversando, mas o pânico ainda tá, porque eu não consigo dormir, ele não consegue, ninguém da minha casa, todo mundo desesperado. O ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel completou 1 ano nesta segunda-feira. O dia foi marcado por homenagens às vítimas do atentado. Durante as homenagens em Tel Aviv, o alerta lembra que a guerra não terminou. O que vocês estão ouvindo agora são sirenes. Estão tocando pouco antes do início do evento em homenagem às vítimas da guerra. A orientação que foi dada pelos organizadores é que as pessoas fiquem abaixadas. A tensão no ar não impediu que parentes das vítimas fossem às ruas. Assim que ele saiu do apartamento, foi baleado 2 vezes. Às 7h05 da manhã, estava morto. Os vizinhos viram acontecer. É muito triste. Diz o tio de Avi, um paramédico de 53 anos, assassinado pelos terroristas em 7 de outubro. Yair Kshek é o tio-avô de Ariel, de 5 anos, e de Kfir Bibas, que tem menos de 2. Apesar da idade, eles foram sequestrados pelo Hamas no kibbutz Niroz. A última vez que vimos essa linda família foi no Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, em 2023. Brincamos com eles. Tenho netos com as mesmas idades. Uma família sorridente e linda, ele conta. Os lugares estão reservados aos familiares e amigos das vítimas da guerra. Por causa das novas instruções de segurança aqui na região de Tel Aviv, a cerimônia foi restrita a 2.000 pessoas. No parlamento israelense, as bandeiras foram colocadas a meio mastro. Também em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel acendeu uma vela. Estamos mudando a realidade da segurança na nossa região para garantir que o que aconteceu no dia 7 de outubro não se repita, disse Benjamin Netanyahu. O presidente de Israel e o ministro da Defesa estiveram no local do festival de música, onde há 1 ano, cerca de 400 pessoas foram mortas pelos terroristas. Milhares de pessoas também foram até lá. Aqui em São Paulo também teve homenagem às vítimas dos ataques em Israel. Durante a celebração foram exibidas cenas do atentado de 7 de outubro de 2023.
Pessoas que morreram, feridos e os soldados israelenses que participaram do combate foram lembrados. Todos que estiveram no ato foram vestindo azul e branco, em referência às cores da bandeira de Israel. E mais um avião com brasileiros resgatados do Líbano deve pousar na manhã desta terça-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A chegada está prevista para 7h30 da manhã. 227 repatriados estão no voo, entre eles 49 crianças. A aeronave decolou de Beirute no início da tarde desta segunda-feira e fez uma escala em Portugal para abastecer. Este é o segundo voo da Força Aérea Brasileira com repatriados. A operação da FAB tem como objetivo resgatar cerca de 500 brasileiros por semana. E 2 pesquisadores americanos venceram o Prêmio Nobel de Medicina com uma descoberta na área da genética. Victor Ambros, de 70 anos, é professor da Universidade de Massachusetts. Gary Ruvkun, de 72, leciona em Harvard. Eles descobriram o papel dos microRNAs. Assim como o DNA, o código que determina as características humanas, os microRNAs também fazem parte das nossas células e influenciam o desenvolvimento de diferentes partes do corpo. Uma falha nesse sistema pode levar uma pessoa a desenvolver um câncer. Ainda não se sabe como a descoberta vai ajudar a curar doenças. A certeza é de que a pesquisa faz parte de um processo mais amplo para entender como tumores, por exemplo, se desenvolvem de maneiras diferentes. E a partir daí, tratamentos específicos poderão ser criados. Os cientistas vão dividir um prêmio no valor de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a quase 6 milhões de reais. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também na plataforma de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.